boa tarde, mamães, boa tarde, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos falar aqui sobre resistência, porque nós resistimos tanto à cura, porque nós resistimos tanto às transformações da nossa vida, porque a gente tem tanto medo de se transformar, de curar nossas feridas, de seguir adiante. Hoje eu estou fazendo aqui excepcionalmente, né, uma live. Não é muito comum eu fazer live, principalmente nesse horário, porque esse é o horário que normalmente eu estou atendendo, mas hoje eu resolvi fazer essa live porque eu passei por um período aí em que eu tive contato, né, um contato bem amplo com esse tema durante essas férias de julho, em função aí dos meus processos particulares também, da minha jornada de autocura também. Então eu quero compartilhar com vocês, né, o que eu tenho aprendido, o que eu tenho refletido, como isso tem chegado para mim e como que através disso que eu vou compartilhar com você hoje, você também pode ter novos recursos, novos conhecimentos, novas ferramentas para lidar com isso que infelizmente acontece com todos nós, né? Não é só com alguns privilegiados, não, acontece com todos nós. Por que nós resistimos tanto às mudanças, principalmente à cura e à evolução. Então sejam muito bem-vindas a Grazi, a Aline, a Amanda, a Kátia, a Vânia, sejam muito bem-vindas. E também você que chegar, né, neste vídeo aqui, né, depois que vai ficar gravada a live, você que estiver chegando, encaminhe para quem você, né, fazendo sentido, encaminhe para outras pessoas. Vamos ajudar as pessoas, né, a lidarem com essa trava que infelizmente acontece com todos nós e que muitas vezes impede a gente de chegar a lugares em que nós é o nosso lugar, né, merecido, é o lugar onde a gente deve estar, né, seguindo o nosso chamado de alma, mas a gente, por enfrentar esse fator aí que é invisível e oculto nas nossas vidas, a gente acaba não conseguindo sair do lugar. Ou a gente sai, dá um passo para frente e outros para trás. E a gente muitas vezes faz isso por não estar consciente de que existe essa força atuando sobre nós. Então, sejam muito bem-vindas e vamos falar sobre isso. E para quem está chegando, para quem não me conhece, tem muitas pessoas chegando novas aí na página e que vão chegar ainda. Eu sou Luciana Santos, eu sou terapeuta materno-infantil, atuo também com outros públicos, né, com adultos, com pais, mas o meu público escolhido, né, que toca o meu coração, é o público materno-infantil. Também sou mãe, né, tenho o Miguel e tem Anjinhos no Céu, e tem também uma carreira como advogada que foi antes de fazer essa transição. Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vinda e vamos lá, vamos falar sobre esse tema, né, que eu escolhi não por acaso, tá? Por ter enfrentado aí com bastante empenho, né, durante esse período aí de julho, das férias do meu filhinho. A minha irmã está chegando aí, a minha sobrinha. Então vamos lá. O que é essa resistência, né? Do que eu estou falando? Porque resistimos tanto às mudanças, às curas que estão disponíveis para todos nós. A resistência, né, ela é uma força invisível. E infelizmente, por mais que eu quisesse falar aqui diferente, infelizmente todos nós, né, independente de quem seja, todos nós estamos sujeitos a essa força invisível que atua, né, sempre quando a gente faz movimentos de superação, de evolução. O interessante é que a resistência, ela não atua quando a gente faz um movimento para trás, ela atua quando a gente faz um movimento para frente, buscando evoluir. Ela é um pouco, né, sacana e ela não atua quando a gente está retrocedendo ou quando a gente está indo em direção contrária àquilo que toca o nosso coração. Ela vai atuar quando a gente estiver indo naquela direção que chama a nossa alma, né? Que chama o nosso coração e que é para o bem comum, que é para o bem da humanidade. Então a resistência, ela é essa força invisível, essa força que quando a gente
faz um movimento para frente, ela nos puxa um pouquinho para trás, ou ela funciona como uma âncora. E por que ela acontece, né? Ela vai estar, a gente vai ver, falar sobre resistência com outros nomes, como lealdade, né? Lealdade sistêmica, fidelidade invisível ao sistema. Por quê? Porque nós estamos inseridos, né, em um sistema, como seja na nossa família, seja nos grupos de amigos, seja nos grupos de mães, nos grupos dos quais nós fazemos parte, são sistemas, e do mundo como um todo. E esses sistemas, eles têm os seus funcionamentos e têm as suas dinâmicas. E aqueles que tendem a sair dessa dinâmica, a inovar, a evoluir, a mudar de direção ou buscar algo melhor, eles vão sofrer com essa força da resistência, como se fosse algo que os impede de sair. Porque principalmente, né, para nós humanos, porque nós somos seres relacionais. Então nós queremos fazer parte, nós queremos estar igual, nós queremos ser acolhidos como iguais. Então se a gente faz um movimento em sentido diferente daquilo que é o nosso grupo, do que é o nosso sistema, seja na família, trabalho, amigos, os amigos, né, os grupos de mães, né, como eu falei, a gente vai ter aí essa força atuando sobre nós de forma inconsciente e invisível. E a resistência, ela também é implacável. O que quer dizer isso? Não tem, né, como a gente evitar a resistência. A gente pode aprender a lidar com ela e a dominá-la, mas evitar, né, a gente burlar a resistência ou evitar que ela atue sobre nós, isso infelizmente não é possível. Então, vocês estão chegando aí, podem colocar perguntas, tá? Eu até tenho várias perguntas aqui que foram enviadas pela caixinha que eu coloquei desde ontem, que eu coloquei. E podem enviar perguntas, comentários, podem contribuir, tá, gente? Aqui é uma conversa. Eu quero muito contribuir para a jornada de vocês, porque eu atendo diariamente, né, seja, né, por mensagem, seja pelo direct, sejam as pessoas que vêm para as consultas, para os tratamentos, né, para os programas, para os cursos, eu vejo o quanto que a resistência atua. E eu também vejo o quanto ela atua na minha vida também, né? Então, por isso que eu quis compartilhar isso com vocês, porque foi realmente um período em que eu mergulhei para entender isso. Porque para mim é um movimento muito, né, muito difícil, né, esse movimento de superar, né, determinadas travas, determinados bloqueios que eu percebi que estavam emperrando. Então, se emperra para mim, emperra para todo mundo. E se emperra para as pessoas que eu atendo, eu, como tenho ferramentas, conhecimento, fui atrás para buscar, para entender e contribuir para que, né, essas pessoas que estão buscando melhorar, mudar alguma coisa em suas vidas e que não estão conseguindo, estão se frustrando, que elas possam também ter essas ferramentas e esses conhecimentos. E o que mais me toca, né, é quando a gente vê que as pessoas estão se esforçando mesmo, né, a gente vê que há um esforço, há uma busca, há um desejo muito grande, né, de mudar algo na vida, superar determinada dificuldade, mudar determinado padrão e a pessoa não consegue. Então isso é a resistência. Aí a Amanda, né, a Amanda está colocando aqui, nas constelações pode ser também como consciência boa ou má. A má é a que dá esse salto para a vida, para frente. A boa é a que te deixa no mesmo ciclo, muitas vezes por apego. Exatamente, ó, apego, fidelidade, lealdade sistêmica. Essa questão da boa e má consciência, né, um conceito que está dentro das constelações, né, sistêmicas, aquela pessoa, né, que ela é a boazinha, que está ali dentro do grupo e que todo mundo, ela está conforme o grupo, ela está adequada dentro do grupo, ela concorda, ela está sempre de bem com todos ali no grupo, ela é a considerada boazinha, ela está com a sua consciência tranquila, porque ela está, né, fazendo o que é esperado. E ela é vista com bons olhos
e isso, né, dá um certo conforto. E aquela pessoa que tenta fazer um movimento, né, em direção, numa direção diferente, ou para mudar algo, para mudar um padrão, para melhorar algo, ela, né, ela vai ter um certo incômodo, porque ela está propondo uma mudança que os outros não vão ver com muito bons olhos, e também isso pode impactar na sua aceitação dentro do grupo. Né? Alguns vão ficar meio de nariz torcido, alguns vão se afastar, e para né, para esse senso de pertencimento que a gente humano, né, um mamífero, precisa, né, dessa noção de pertencimento, de aceitação, pode, né, ser aí o que vai fazer com que a pessoa se prenda. Isso não é um apego no sentido eu não quero deixar, é um apego inconsciente mesmo, porque às vezes a pessoa ela quer muito romper com aquele padrão, ela quer superar aquela disfuncionalidade, né, que tem ali dentro do grupo, mas ela não consegue, porque algo atua sobre ela. É isso que a Amanda colocou, né, Amanda? A resistência é responsável por querermos mudar muitas coisas e não conseguirmos sair do lugar, não ver saída para certas situações. Isso mesmo, né? A gente quer mudar alguma coisa, a gente quer fazer, a gente quer conseguir, a gente já tem, né, tudo aqui, está tocando o nosso coração, mas a gente não consegue. Eu vejo isso muito, né, com as mães que eu atendo, que também estão fazendo transição de carreira, né? Elas querem muito, algo toca o coração, algo diz para elas que não é aquilo que elas estão fazendo, é outra coisa, mas elas não conseguem, né? Eu também passei muito por isso, porque lidei com essa resistência e lido todos os dias, né? E eu vou falar um pouquinho ainda mais à frente, mas ela convoca aliados. Então ela vai atuar e ela vai atuar sem dó nem piedade, ela é implacável, ela vem com tudo mesmo. Então, quando a gente vai fazer transição de carreira, quando a gente vai deixar, né, o exemplo que eu ia dar mais para frente, mas que eu já vou trazer, às vezes, dentro da família, né, eu atendo várias pessoas que estão nessa situação. Às vezes está morando, né, com a família ou com os pais e quer mudar isso, isso não está legal, isso está repercutindo nos filhos, isso está causando alguma dificuldade ali com os filhos, mas a pessoa quer, mas ela não consegue. Ela vai tentar fazer um movimento de mudança, né? Às vezes mudar de casa, sair do lugar onde está, mas algo vai acontecer para trazê-la de volta. Ela vai sentir culpa, ela vai sentir medo, ela vai sentir... as pessoas vão dizer que ela é mal agradecida, ela vai ter um monte de fator que vai contribuir para ela continuar no mesmo lugar. Então, isso é a resistência, né? Com vários nomes: apego, lealdade, fidelidade sistêmica, lealdade invisível, vários nomes, né? E, como eu falei, ela é implacável, né? E ela atua sempre que a gente vai fazer um salto, né? A gente vai fazer um salto, a gente vai mudar de patamar, a gente vai melhorar, evoluir. E melhorar, né, é muito importante a gente tomar esse cuidado. Melhorar não quer dizer que o outro, né, que aquele padrão anterior era ruim, que era inadequado, que não... Ele serviu, né, e ele era o que as pessoas deram conta, que né, aquele grupo, né, dentro daqueles recursos, dentro daquelas ferramentas que existiam, era o melhor que era possível fazer. Mas a gente pode ir além. E como seres espirituais que nós somos, que nós estamos aqui neste plano, né, na Terra, vivendo experiências que nos provocam a evoluir, claro que a gente tem que fazer algo né, melhor no sentido além daquilo que já foi feito. Porque este, inclusive, é um legado que a gente pode deixar para as gerações que vêm depois de nós, e que elas também vão evoluir, elas também vão melhorar, elas também vão mudar de patamar, porque esse é o movimento da vida. É para isso que a gente está aqui, né? Para fazer esse movimento em direção à evolução. Então, quando a gente vai fazer um movimento para trás, a resistência não vai atuar, né? Então, eu estava assistindo uma aula da doutora Lúcia Helena Galvão.
ela é uma professora filósofa, e ela estava falando sobre, muitas vezes, né, ela deu um exemplo assim, se você trabalha num projeto social maravilhoso, segue o seu chamado do seu coração, mas você resolveu que não vai fazer nada disso, que você vai trabalhar no marketing de uma empresa porque é melhor, você vai ganhar dinheiro e também esse negócio de social não está com nada. Nessa hora a resistência não vai atuar. Por quê? Porque você não está, né, seguindo, você está desistindo do chamado do seu coração, você está desistindo de algo que vai impactar o mundo, que vai ser bom para a humanidade, né, para o mundo, e para fazer algo que não vai impactar ninguém, que vai continuar tudo igual. Então, nessa hora, a resistência não vai atuar. Nessa hora, ela vai deixar o caminho livre para você, vai até contribuir, né? Vai ter uns fatores aí para contribuírem. Então, ela é implacável. E o mais interessante é que ela convoca aliados, né? Como que ela convoca aliados? Ela traz o medo, principalmente o medo, ela traz a culpa, a preguiça e ela vai convocando um monte de coisas em volta, um monte de fatores. Então, assim, a gente começa, né, um projeto novo, algo que realmente a gente quer fazer, quer mudar na nossa vida. Então, vou dar um exemplo de alguém que tem um vício. Tem um vício e quer deixar o vício, então está tratando ali os traumas, está cuidando das coisas que precisa cuidar, está olhando lá para a origem e está dando os passos que precisa dar. Mas aí começam a acontecer coisas. Aí alguém adoece na família, aí a pessoa tem que voltar a atenção para a família, aí acontece, bate o carro, aí tem que agora consertar o carro, então tem que deixar aquilo de lado, não pode continuar naquela, né, um programa, um tratamento, algo assim, ou o vizinho, né, resolveu fazer uma obra, aí está incomodando, aí arrumou uma encrenca com o vizinho e aí vai brigar com o vizinho ao invés de fazer aquilo que tem que fazer. Ou seja, ela vai convocando uma série de coisas para nos tirar do foco, para nos tirar daquele movimento. Então, um exemplo, né? Eu tenho aqui meu horário de trabalho. Eu vou lá, levo o meu filho na escola e volto para trabalhar. Então, eu tenho, né, essa rotina. Quando a resistência atua, aí eu estou subindo, aí o elevador trava, aí quando eu chego, às vezes aconteceu alguma coisa, o gato derrubou uma planta, aí eu tenho que olhar o que aconteceu com o gato, ou seja, várias coisas estão acontecendo para que eu não sente aqui, para que eu não venha para o meu trabalho, porque isso vai me levar mais um passo adiante naquilo que eu me propus a fazer. Então, a resistência, ela convoca aliados, ela convoca os seus soldadinhos, né? Qualquer fator externo que esteja interferindo naquilo que a gente está se propondo a fazer. E aí é muito importante a gente ficar atento, por quê? Porque a gente costuma achar que tudo isso é um acaso, né? Que tudo isso é um acaso, que tudo isso é uma fatalidade, que isso tudo é um azar, só que isso não é. E isso tudo que acontece em nossa volta é um resultado daquilo que está acontecendo aqui dentro de nós. Então, se eu estou com medo, e o medo faz parte dos aliados que a resistência convoca, eu estou com medo, e principal medo que atua na vida do ser humano, né, da humanidade, é o medo de dar certo, o medo de ter êxito. Né? Jung dizia isso, que o medo que mais assola o ser humano é o medo de dar certo, é o medo de ter êxito, o medo do êxito, como se fosse assim. Eu tenho tanto medo, né, de conseguir aquilo que eu quero, porque aquilo vai me trazer, então, muitas vezes mais responsabilidades, mas muitas vezes também vai me afastar daquele grupo que eu estou deixando para trás, daquele grupo que, né, lá eu era acolhidinha, né, fofinha, porque eu não, né, estava ali dentro, estava dentro do que era esperado, né, e então não está contrariando ninguém. Então, o medo de dar certo, o medo de ter êxito, é um dos maiores aliados da resistência. E aí a Amanda colocou assim, muitas vezes até adoecemos. Exatamente. A gente começa, aí adoece, e aí o gato, aí tem, né, eu tenho um gato, aí o gato adoece, aí o filho adoece. E
quem mais paga a conta, né? Eu até coloquei uma caixinha ali. Quem paga a conta dessa resistência são os filhos, são as crianças. Quem paga a conta da resistência dos adultos são as crianças, né? Os filhos principalmente, né? As crianças em geral e os filhos. Por quê? Porque os filhos vêm como um convite, né? Como uma convocação para a gente evoluir. Se a gente resiste à evolução, se a gente resiste à mudança, à transformação, à superação dessas travas, os filhos vão dar um jeito de mostrar isso pra gente. Eles vão mostrar com doença, eles vão mostrar com comportamento, eles vão mostrar com dificuldades, com disfuncionalidades, com todas as formas que eles tiverem de mostrar. E também outro fator, quando a gente percebe que a gente está no padrão da resistência, quando a gente começa a ficar muito incomodado, a gente começa a perceber que não está indo para frente. A gente começa a sentir que está dando um passo para frente e outro para trás, que a coisa emperrou. A gente começa a sentir. E começa a ter sinais em nossa volta também. Então, é retrocesso, repetição de padrão, sofrimento, né? Uma angústia, uma sensação de que não está legal, que eu não estou fazendo nada. Essa sensação, ela está para dizer que realmente a resistência está atuando e que muitas vezes a gente está sendo abatido por ela. E a gente é abatido mesmo, tá? Então, olha só, isso aqui, né, eu vou dizer, preste atenção nisso aqui que eu tô falando, porque isso pode ser a virada de chave. A gente, né, tem muitos sinais antes de as coisas acontecerem de forma drástica. Então, os sinais, eles são muitas vezes desconsiderados por nós. Os sinais são o filho que está mostrando através de um comportamento. Os sinais são a repetição de um padrão. A gente viu que caiu de novo no padrão. A resistência está atuando. E aí a gente vai olhar, muitas vezes é lealdade sistêmica. Muitas vezes é fidelidade ao abusador, né? Muitas pessoas que passam por abuso na infância, elas se tornam fiéis ao abusador, como se elas fossem assim, eu não posso mudar porque eu vou mudar e vou contrariar, e vou entregar, né, aquele abusador. Ele, né, causou muito mal na minha vida e agora eu não posso dar certo, né? Até por uma questão também de como se fosse um pacto, né, inconsciente com a dor, com o sofrimento, com o abuso, né? Com o abusador. Então, os sinais vêm, eles começam a aparecer, eles começam... Aí vão aparecendo pessoas, né, para nos mostrar isso, vão surgindo coisas no Instagram, no feed, né, a gente está lá passando, aí aparece uma coisa, né, apareceu aqui uma live, vai ter uma live sobre resistência. Por que será que o Instagram entregou para algumas e para outras não? A gente costuma achar que tudo é o algoritmo do Instagram, né? Que é o acaso, que é uma fatalidade, que é um azar ou que é uma coincidência. Não tem coincidência. Tudo é sinal. Tudo é o universo contribuindo para a nossa evolução, né? Tudo é, na verdade, é a nossa alma que faz com que as coisas, né, emana para o universo e o universo traz para a gente. Então, eu vou citar o meu caso, né? Eu estava muito incomodada, acho que a Amanda, eu comentei com a Amanda, né? Aconteceram algumas coisas, eu perdi umas aulas, uns cursos meus, eu fui fazer a migração de uma plataforma para outra, perdi tudo. E eu travei, fiquei muito mal, e aí aquilo ficava me incomodando. E aí um dia fui deitar, e isso foi no início de julho, né, que aconteceu isso. E eu fui deitar, era 13 de julho, eu acho. E então, quando eu fui deitar, eu estava muito incomodada. Eu pensei, nossa, o que está acontecendo? Né, o que eu não estou vendo? O que eu não estou cuidando para que isso aconteça? Porque algo tem aí, né? Perder todos os meus cursos, né? Foi realmente algo muito... Assim, a resistência convocou os aliados fortes, né? E aí, quando foi de manhãzinha, eu peguei o WhatsApp e eu não costumo olhar grupos, né? Muitos grupos. Eu olho um ou outro. E aí eu resolvi olhar um grupo que eu não costumo olhar. E lá no grupo, alguém tinha colocado uma palestra da doutora Lúcia Helena Galvão,
falando exatamente sobre resistência. E aí eu fui ver e eu falei, nossa, é isso. E por isso que eu fiz, né, esse tempo aí, eu fui fazer um curso, fiz um curso com ela para para dominar esse assunto, esse tema. Por quê? Porque, como eu falei, a gente não evita a resistência, não existe isso. Não existe como dar uma volta, né? E engalobar a resistência. Ela vai atuar. Ela é uma força invisível, implacável e não escolhe o destino. Ela vai atuar, ou melhor, ela escolhe sim. Ela atua só quando a gente está em direção à evolução. Se a gente estiver em direção a retrocessos, ela não vai atuar, não. A Amanda colocou assim, intuições também são sinais, né? O quanto nós não ouvimos nossa intuição e se ouvíssemos, poderíamos romper vários ciclos nesse tempo, não tempo. Exatamente, Amanda, muito, muito bem, Amanda, né, muito assertiva mesmo nas suas palavras, como sempre. A nossa intuição, a gente tem intuição, a gente sente, a gente, né, quase que a gente sonha, a gente chega até ouvir coisas e a gente ignora. E por que que a gente faz isso? Porque nos foi ensinado a não ouvir a nós mesmos. Nos foi ensinado a buscar respostas fora, né? Então nós estamos vivendo este momento agora, um momento em que a gente está sendo convidado a olhar para aquilo que a gente não olhou, porque houve todo um movimento mesmo, né? Esse movimento aí as pessoas costumam perguntar, mas quem é que fez esse movimento, né? Esse movimento é feito por forças que não querem que a gente evolua, né? E essas forças estão em vários locais, estão principalmente nas pessoas que dominam o mundo, que são a elite, né? A elite, né, do poder, a elite financeira que manda no mundo, né, em termos de poder, poder financeiro, poder de compra, e, né, quer dominar. Então, a gente foi ensinado a não ouvir a intuição, a não prestar atenção nos nossos sonhos, a não dar importância para as coisas que acontecem. A gente chama tudo de coincidência, a gente chama de azar, a gente bota a culpa em todo mundo, mas a gente não lembra de olhar para nós, né? O que está acontecendo. Então, neste período em que de julho aí, eu mergulhei nesse tema porque realmente estava sentindo que a resistência estava atuando e convocando uns aliados fortes que eu precisava saber lidar com eles. Então, como que nós percebemos, né? Então, eu falei, sinais, né? Repetições, bloqueios. Então, a gente está bloqueado, bloqueou numa coisa, né? A coisa está assim, tudo está acontecendo para que você não saia do lugar. Esta é a coisa que você mais precisa fazer. E aí, por isso que a resistência convocou os aliados grandes. Né? Eu vou dar o exemplo de um rapaz que eu atendi, que fez um tratamento comigo, e chegou num determinado ponto em que ele precisava realmente, a gente fala assim que os pais, né, chega um momento que eles precisam adultecer. Eles precisam deixar de ser criança, eles precisam tomar uma posição na vida. Chegou um momento em que esse rapaz precisava tomar realmente uma posição e deixar um pouco, né, o apego excessivo e a visão que ele tinha da mãe e toda uma subserviência, né, à mãe, e impedindo ele de ser um marido presente, de ser um pai presente. Chegou um determinado momento que esse rapaz ele chegou ali no ponto que tudo atrapalhava ele, tudo. Então, ele desmarcava as consultas, aí ele ficava doente, aí ele tinha viagem de trabalho, tinha tudo, né? Então, tudo aquilo que estava acontecendo em volta estava dando um recado importante para ele. Estava dando um recado de que aquele ponto era o mais importante na vida dele. Aquele ponto, né, mudar aquilo ali, olhar e enxergar aquilo ali, era o que ia dar um salto na vida dele. Porque se a resistência, se se tudo em volta estava atuando tão fortemente, né, gastando tanta energia para poder tirar ele desse caminho, é porque é ali que estava o ponto. Então, quando a gente perceber que tem muita coisa em volta acontecendo para impedir, a gente costuma, né, achar que isso é um sinal de que não é para fazer.
Mas se o propósito é para o bem, se o propósito é para a integridade, para o amor, para valores humanos, para valores, né, para contribuição para o mundo, de altruísmo, né, de solidariedade, de amor mesmo, pode ter certeza. Esse aí é o ponto em que a resistência pegou, né, convocou os maiores aliados para poder nos tirar desse caminho. Então, por exemplo, no caso dos filhos, né, a gente vê, né, eu atendo as mães, e as mães trazem os filhos, né, que tem as questões, né, às vezes o filho está com asma, ou o filho está com uma dermatite, ou o filho está com uma série de coisas, né, com problema de sono, com problema de atenção, desenvolvimento, qualquer coisa. Quando a gente vê que chega no ponto onde a mãe vai precisar olhar para ela e determinadas coisas ela vai precisar fazer para ela, começa a atuar a resistência. Aí ela não consegue, aí tá, no dia da consulta ela não consegue. Na hora que tem que ter o próximo passo, ela não consegue, porque o cartão venceu, porque não sei o quê, porque perdeu o emprego, porque caiu, tomou um golpe, e aí não pode, né, entrar no programa na próxima fase, ou não pode fazer uma próxima sessão. Não é necessário que a gente tenha que fazer sempre as coisas com a ajuda de profissionais, não quer dizer isso, né? Mas muitas vezes é preciso, porque sozinho a gente às vezes nem enxerga o que está acontecendo. Então, quando ela atua com maior força, é ali que está o ponto, é ali que mora o pulo do gato, digamos assim, é ali que está o ponto principal que a gente precisa vencer para dar um salto, né? A gente não costuma falar em salto porque na natureza, né, não existe salto, né? As coisas acontecem dia a dia, paulatinamente, devagar, passo a passo, mas a gente tem que ir, né, com movimento, sem pressa e sem pausa, né, que costuma ser dito, né? Então, esse vai e vem, quando as coisas... eu vou para frente e depois eu volto para trás. Eu começo, mas eu não consigo... Alguma coisa acontece. Aí tem um sinal. É como se fosse o termômetro. Porque se for algo que acontece muito facilmente, aí a gente tá andando para trás um pouquinho. Né? Não tá... Porque, como eu falei, a resistência não atua para trás. Ela atua quando a gente vai para frente. E só que tem uma coisa aí que é o chamado da alma, né? A alma, a nossa alma, aquilo que está lá, aquela sabedoria superior, aquela coisa maior que está dentro de nós, esse nosso inconsciente que a gente fala, que a gente, né, indo para a questão da espiritualidade, a nossa alma mesmo, ela tem um chamado e ela vai nos incomodar, ela vai bagunçar a nossa vida, ela vai causar incômodo, ela vai fazer com que a gente siga adiante. Então, a resistência está atuando para trás, a nossa alma está nos guiando para frente. Então, ela vai trazer, vai ser uma, né, como se fosse uma queda de braço ali. Se a gente está consciente, isso aí vai ser mais fluido. Se a gente não está consciente, a resistência tende a nos vencer, né, a vencer o chamado da alma. Mas a alma também não se cansa, ela vai provocar a gente a ir para frente. Então, vão acontecer coisas também para nos colocar de novo na nossa direção. Chamadas as sincronicidades, né? Que Jung falava sobre as sincronicidades, que são aquelas coisas que acontecem para poder te dar um chacoalhão e poder falar assim, olha só, vai para frente. Não para, vai para frente. Né? E provoca determinadas situações para que a gente vá para frente. E aí começa com sinais, começa com pequenos sinais, começa com algumas coisas acontecendo. Se a gente não ouve, né, não dá atenção, vem uns chacoalhões mesmo. Vem aquelas coisas que se a gente não está nesse lugar, né, de entender que tudo é um movimento da própria alma, a gente vai começar a achar que são azares, o azar, a fatalidade, aconteceu um mega acidente, nossa, aconteceu uma coisa muito drástica na vida. Significa muitas vezes que é a vida dando realmente um chacoalhão, a alma, né, falando, olha, toma sua direção, né? Então, então, isso é a forma como nós percebemos. Como nós percebemos, alguém mandou essa pergunta, né? Como que eu percebo se eu estou caindo nessa armadilha da resistência? Todo mundo
sofre com a resistência. Todos, não tem exceção. Até Jesus sofreu com a resistência, né? Que a resistência muitas vezes vem de fora também, né? E os de fora são os aliados da resistência. Então a gente sofre com isso. Tem aquelas coisas que nos incomodam, que tendem a nos puxar para trás. A Ilana está. Ilane. Eu vou deixar salva, tá? Eu vou deixar salva sim. Isso aqui a gente precisa compartilhar, porque eu vou, né, me lembrar disso para sempre. Do dia em que eu realmente cruzei com a necessidade clara, né, estampada, de buscar entender sobre isso aqui, porque realmente isso aqui era a virada de chave. Gente, claro que eu já sabia sobre lealdade, sobre fidelidade, mas dessa forma como eu estou trazendo aqui, foi uma reflexão minha. Então eu vou trazer aqui, espero contribuir para vocês, vou deixar salvo assim. Então, então a gente percebe assim, né? Percebe com esses sinais aí, com as coisas acontecendo, as coisas estão se repetindo, né? A gente está sofrendo com a resistência. E a resistência, muitas vezes, né, alguém colocou assim, e quando a resistência vem de fora, quando as pessoas em volta resistem àquilo que a gente está tentando fazer. Aí existe uma frase, né, de um filósofo, um pensador, né, que é o Marco Aurélio. Ele dizia que não existe nada no homem que não seja do próprio... nada acontece ao homem que não seja do próprio homem. Ou seja, nada nos acontece que não seja de nós mesmos. Então, em volta, as pessoas vão estar resistindo muitas vezes porque foram os aliados que a resistência convocou, e nós estamos permitindo que isso aconteça. Por quê? Porque às vezes nem nós estamos tão firmes assim naquilo que a gente está convicto. Então a resistência vem de fora porque ela existe dentro. Se não existe dentro, do lado de fora, é criação, né? É resultado daquilo que a gente está projetando. Então as pessoas em volta vão resistir quando a nossa resistência for tão grande ao ponto de emanar isso para fora e atrair essas pessoas que são os guardiões da resistência, né? Os aliados da resistência. E as pessoas são atores na nossa vida também. Então é muito importante a gente saber, né? Essa frase aí do Marco Aurélio, né? Nada acontece ao homem que não seja do próprio homem. Então tudo é sobre nós mesmos, tá? Bom, então, diante disso, o que fazer com a bendita da resistência, né, que atua sobre todos nós? Bom, a primeira coisa é ter consciência. Esse é o grande ponto, né? Essa é a questão chave, é ter consciência. Se a gente não tem consciência de que isso está atuando sobre nós, a gente diz que é azar, que é um acaso, que são coincidências, que a vida não está a meu favor, as pessoas não estão a meu favor. A gente vai ficar achando que tudo é externo, que tudo é um acaso, e a gente vai achando que está difícil demais, que eu mereço isso, que a vida, né, que Deus não quer. Então, consciência. Se a gente está consciente, a gente está com metade do problema resolvido. Porque, por exemplo, se eu, né, como eu falei sobre o meu trabalho, quando eu senti isso, né, muito forte, e aí como eu trabalho muito com a questão das doenças, né, do corpo físico, o que o corpo físico expressa quando há um conflito na alma, né? A gente diz assim, na psique. Quando eu estava no início dessa transição de carreira, me surgiu uma dor no joelho muito grande. E dor no joelho, né, pode ter por trás um conflito de direção. Eu quero ir para um lado, mas eu não estou indo. Então é como se tivesse uma força, né, puxando para frente e uma para trás. Então eu estava com uma dor no joelho muito grande. Então todas as vezes que eu levava meu filho na escola, eu não estava sentindo nada. Eu voltava, eu ia sentar aqui para fazer minhas coisas, começava a tal da dor no joelho. Se eu não tenho consciência de que isso é um aliado, né, que isso está acontecendo em função desse jogo, né, vai para frente, vai para trás, puxa para frente, puxa para trás, o medo, né, tudo que está atuando sobre mim, eu fico achando que é só uma dor no joelho, começo a tomar remédio e não
simplesmente, né, não fico ali, vou ceder, né, vou me render à dor no joelho e não vou sair do lugar. Quando eu tomo consciência, para começar, o joelho já não precisa doer, porque o recado já foi dado, né? O recado já foi dado, então o corpo já entendeu que eu já entendi a mensagem. Então a dor no joelho é minha, né? Ela era uma aliada do processo todo e também uma resposta do meu corpo físico que estava dizendo que eu estava com um conflito de direção. Eu tentando ir numa direção e as minhas atitudes, né, tudo que estava acontecendo estava indo na outra direção. Então eu ficava, né, com o joelho com dor, porque é como se você tentasse ir para frente e o corpo ir para trás, né, o pé ir para frente e o corpo ir para trás. Então, claro, né, tem outras também situações envolvendo dores e tal, mas esse é um exemplo. E o que fazendo então? A consciência, né, estar consciente, começou a ter esses sinais de resistência, de repetição, né, de resistência é a própria resistência, né, mas de repetição, de bloqueio, de trava, eu não estou conseguindo tal coisa. Essa tal coisa é a coisa que você está fazendo o movimento, mas a força externa, né, a força, tudo é interno na verdade, né, mas a força que vem da resistência está puxando para trás. E munir-se de recursos, né? A gente não pode achar que a gente vai entrar nessa batalha, né, vamos dizer assim, batalha, mas é uma... não podemos achar que a gente vai batalhar com a resistência sem recursos. Né? A gente tem que ter conhecimento, a gente tem que ter ajuda se for necessário, a gente tem que se nutrir de coisas que são para nos fortalecer, né? Alimentar esse chamado da alma, porque senão ela vai nos abater mesmo, né? Ela vai nos abater bem fácil. Por quê? Porque é como se tivessem várias rotas de fuga. A gente tem várias rotas de fuga prontinhas para a gente escapar daquilo que a gente se propôs a fazer. Então, se é o chamado da minha alma, por exemplo, eu sempre amei trabalhar com criança, né? Sei lá, qualquer coisa. O chamado da minha alma é eu trabalhar com idosos, é trabalhar, o chamado da minha alma é fazer um trabalho com mulheres, é falar sobre espiritualidade, o chamado da minha alma é fazer trabalhos sociais lá na África, qualquer coisa assim. Se a gente não se nutrir ao ponto de a gente ter força para realizar isso, toda essa força contrária vai nos tirar dessa direção. Então a gente precisa buscar recursos. E recursos inclui ajuda também. Ajuda para tratar essas coisas, buscar essas origens inconscientes aí. O que é, qual fidelidade? Por que eu estou tão fiel aqui a essa situação do jeito que ela está? Né? Pode ser crença de não merecimento, pode ser crença, né, pode ser questão necessidade de se manter no grupo, pode ser carência, pode ser um monte de coisa. Mas se a gente não tratar, não vai resolver, né? Então, munir-se de recursos. E recursos, né, podem ser ajudas. Existe um ator, né, Henry Fonda, eu não sei se vocês conhecem. Ele, aos 75 anos de idade, ele falou que todas as vezes que ele ia entrar para fazer uma cena, uma coisa qualquer, ele se tremia de medo e ele tinha que enfrentar o medo. Então, aos 75 anos, ele era um astro, né, nossa, como chama, não sei, dos filmes, né? E ele lutava contra o medo. Então, não quer dizer que seja fácil para as pessoas que estão brilhando e fazendo o que elas estão fazendo. Os maiores nomes da humanidade, os maiores inventores, os grandes nomes da civilização, eles enfrentaram a resistência também. E quanto maior o propósito, maior vai ser a resistência. Então, tem que se munir de recursos e tem que ter algo que é responsabilidade, disciplina e ritmo, né? Assim,
eu me comprometo com isso. Eu sei que a resistência está atuando. Eu não posso negar a resistência, eu não posso achar que ela é fraquinha, comigo não vai ter vez. Não, ela tem vez sim. E a gente achar que também a gente já se curou. Eu já me curei, eu sou curada, então estou curada de tudo e nada me atinge. Não é bem assim, né? Não é bem assim. A gente vê várias pessoas, principalmente na rede social, né? Muitos profissionais, muitos nomes, né? Influencers, enfim, falando, sabe? Eu me curei e agora eu posso ajudar as pessoas. Não conheço a vida de cada um, porém o que a gente precisa ter em mente é que nós estamos todos em processo de cura, em processo de transformação, em processo de evolução. Se um dia a gente parar, a gente concluir tudo que veio fazer aqui, a gente não tem mais motivo para estar aqui. Então, todos os dias a gente está lidando com uma questão, né? Então, cuidou de uma coisa hoje, amanhã vem outra. É como se fosse uma cebola, né? Tira uma casca, vem outra. Então, não desanimar, mantenha o compromisso, mantenha o ritmo, vai em frente, vai seguindo. E não espere que fique tudo resolvido para poder fazer as coisas, porque as coisas não vão acontecer se a gente não tiver esse compromisso com o movimento. Né? Principalmente quando eu falei sobre a questão da transição de carreira, né? Que é o caso de muitas mães que estão fazendo transição, que estão fazendo a opção por uma criação diferente dos filhos, mães que estão fazendo a opção, né? Resistindo a tudo e a todos, né? Todo o discurso que tem de fora, de que precisam ter uma grande carreira, um grande... a questão da ascensão financeira, mas mães que estão escolhendo que não, que elas querem cuidar dos filhos, porque os filhos são o maior legado delas, né, a maior joia, o maior trabalho, a maior realização da vida. Muitas mães que estão que estão tomando essa decisão estão lidando com a resistência forte. A resistência vem da cobrança em volta, delas mesmas que têm medo, né, que têm medo de serem julgadas, medo de dar certo, né? Medo de que os filhos realmente sejam pessoas muito melhores. Então, e lembrando que melhor não quer dizer que foram, né? No sentido da evolução mesmo, né? Até que tem que ter uma palavra melhor para isso, né? Porque quando a gente fala pessoas melhores, parece que as outras foram piores, né? Mas não é isso não, tá, gente? Bem esclarecendo aqui, é no sentido de agregar, de somar, né? Além daquilo que os nossos antepassados já fizeram e que a nossa geração está fazendo, os nossos filhos vão fazer muito mais e os outros vão, né, melhorando cada vez mais, porque esse é o movimento. Então, responsabilidade, disciplina e ritmo, né, sem pressa e sem pausa, porque parou, a resistência atua e dá aquela, abate, né, aí abate mesmo a gente. E uma coisa interessante é que a resistência, ela atua, ela vai atuando, ela vai arrumando, né, as encrencas dela ali. Ela vai arrumando um motivo aqui, outro ali pra gente escapar, pra gente, né, ir pra rota de fuga. Quando a gente, digamos que a gente está lá no final, tá quase pertinho do final do projeto que a gente tem. Ali é que ela vai dar, né, os últimos golpes mesmo. Aí ela vem com tudo, ela vem com todo tipo de recurso para nos abater. Mas isso aí tá parecendo papo de coisa de, sei lá, do diabo, né? Parece que tem um negócio. É isso mesmo, gente. É isso mesmo. É a nossa própria consciência, é o nosso ego, é o nosso julgamento, é o nosso medo, é a nossa culpa. Então ela vai aumentar, né? E em qualquer lugar que a gente esteja. Eu me lembro que quando eu trabalhava como advogada, eu me lembro de uma vez eu ter que ir eu fui para a França. E eu subi lá na torre, né? Imagina o sonho, né? De quase, né? De falar, se for perguntar, todo brasileiro gostaria de conhecer a torre lá em Paris. E eu fui fui conhecer. E chegou lá, tem um restaurante lindo em que a gente vê toda a cidade. E eu me lembro que chegou lá, eu tinha uma amiga do lado e ela falou: "Nossa, Lu, tô muito feliz, nossa". E ela olhou para mim e eu estava chorando. E aí eu sentia uma tristeza muito grande. E naquela hora, o meu pensamento foi, me lembro claramente, o meu pensamento foi:
Eu aqui olhando para isso e meus pais lá na roça, trabalhando, né? Que na época eles estavam ainda morando lá na roça mesmo. E olha só o que que era, né? É como se eu estivesse me punindo por estar lá. Me punindo por eu ter conseguido algo que se eles, né, eles estariam muito felizes por eu estar lá. Então era aquela coisa assim, era pra a resistência me abater mesmo. Não vai mais não. E para aí nessa torre, não vai mais para cima. E foi literalmente o que eu fiz. Eu não fui lá naqueles andares de cima da torre. Então na vida é assim. Quando você está quase chegando mesmo, vem algo para te abater. É aquela coisa, é a culpa, é o medo, é o julgamento, é o sentimento de que, tô deixando todos para trás, vou ficar diferente, vão me negar, vão me renegar, não vão mais gostar de mim. Então, né, nessa hora é a hora de pedir socorro, é de pedir de pedir ajuda, né? Deixa eu ver o que a Grazi escreveu. Lu, você é maravilhosa, sua alma está te guiando para o caminho certo. Obrigada, Grazi. A Grazi também, né, Grazi, nesse movimento. Então, gente, é isso, é manter o movimento, ritmo e vai que vai. E quando perceber, né, e quando a gente perceber que não está indo, se tem uma coisa que mãe faz é olhar para os filhos e falar, não, por eles eu vou fazer, né? Então os filhos, eles são isso mesmo. E eles são assim quando são crianças, né? Porque depois adultos já muda um pouco a história, né? Eles acabam fazendo, às vezes, muitas vezes repetindo mesmo, né? E os filhos, quem paga a conta? Quem paga a conta são os filhos. Aí alguém perguntou assim, na caixinha, então quer dizer que se a gente não evolui, não faz tudo que tem que fazer, as transformações, as curas que tem que fazer, os filhos vão assumir e vão resolver? A forma de resolver, muitas vezes, é repetindo mesmo. Os filhos, muitas vezes, vão acabar repetindo. Então, o sofrimento que a gente tem, a gente não consegue superar e resolver, o filho vai repetir. É a forma da criança de resolver. Então, é isso, né? Se a gente não faz por nós, olha, os filhos vão dar um jeito de nos provocar a fazer. Então, é isso. Em resumo, né? Em resumo, a resistência é essa força invisível, implacável, que atua sobre nós quando nós fazemos movimento em direção à evolução. E qual que é o papel da resistência? Manter tudo do jeito que está ou dar uma piorada, né? Então, é nos impedir de evoluir, é impedir esse movimento em direção à evolução, é impedir esse movimento em direção àquilo que é o chamado da nossa alma, né, como humanidade, é impedir esse movimento em direção ao Criador, por exemplo, né, também se a gente for pensar nessa linha da espiritualidade, porque se a gente for pensar, né, Deus nos fez a imagem e semelhança dele, né? Então, qual que é nossa direção é ir se aproximando o máximo, né, daquilo que é o divino, que já foi projetado em nós. Só que nos foi dado o livre-arbítrio e aí a gente pode fazer esse caminhar aí diferente. Mas a direção é em direção ao Criador, a Deus, né, ou, né, como queira chamar. Mas se a gente está fazendo esse movimento, a resistência vai atuar, né? E aí ela é implacável e por isso que a gente resiste tanto, porque a gente deixa a resistência nos vencer e a gente não toma consciência dela e ela, né, ela atua e ela é forte o suficiente para muitas vezes nos abater. E ela convoca os aliados, então ficar atenta ao que está acontecendo, né? É algo que é importante, o que está acontecendo em nossa volta, e os aliados que estão surgindo é a doença do cachorro, é o vizinho que quebra não sei o que, é o carro que quebra, é o computador que liga, é a internet que cai, é tudo que acontece em volta para poder manter as coisas do jeito que estão. E como nós percebemos? Sinais, repetições, bloqueios, retrocessos, repetições de padrões, né? Vai e vem, vai para frente, volta para trás. Quando a coisa emperra muito é porque é ali que está o ponto, é ali que a gente vai fazer a virada, né? Ali que a gente precisa realmente dedicar esforços para poder sair daquele lugar, né? Para muitas pessoas é a questão da escassez, né? Para muitas pessoas o ponto é a escassez, né? Que
É a escassez de várias coisas, não só financeira, mas é a escassez, né, de amor, de finanças, enfim. E a nossa alma, ela nos chama, então ela provoca umas mexidas, umas revoluções, ela faz a gente se mexer, porque ela quer que a gente vá em direção àquilo que a gente se propôs a fazer. E o que fazer? Consciência, munir-se de recursos, buscar ajuda quando for necessário. Então tem não sei se vocês conhecem, o Gabor Maté. Ele está com um filme, né, lindo, que ele fala sobre o trauma. E ele fala, todos os dias ele está em processo de cura. E não se cura um trauma sozinho. A gente não consegue curar um trauma sozinho. Então, muitas vezes a gente precisa de ajuda. E não é só ajuda profissional, mas se for, tá ótimo que seja. Mas não é só ajuda profissional. Oi, Divânia, tudo bem? A minha amiga lá da Senhora dos Remédios, lá do interior, minha amiga que outro dia eu encontrei. E aí a gente precisa de ajuda, de profissionais, de amigos, né, a gente pode botar a boca no mundo e pedir ajuda sim. Ou se conectar com o Criador também, né, é o melhor caminho, na verdade. Responsabilidade, disciplina e ritmo. Então, responsabilidade, a gente, né, escolheu algo porque a nossa alma nos chamou. Então, a gente tem que ter responsabilidade com isso, compromisso mesmo, sabe? Então, tem um escritor que agora me fugiu o nome, que ele falou que ele escreveu todos os dias, quando ele se sentava para escrever, ele tinha que lutar contra a resistência. Mas ele lutava bravamente todos os dias, porque ele se sentava lá e ele criava todo um ritual, ele criou todo um ritual para combater a resistência, porque ela ia atuar. E quando ia chegando perto do final do livro, ela ia atuando com mais poder ainda. Aí doía a mão, doía não sei o que, doía as costas, doía tudo. Por quê? Porque a resistência não vai deixar tão barato assim, né? Se o livro está terminando, agora é a hora de ir com tudo mesmo. E por fim, né, falando sobre os filhos, quem paga a conta são os filhos, né? A gente vai sofrer um pouco, mas a gente já, né, é como se a gente tivesse acomodado, os filhos vão pagar a conta, seja tentando resolver ou repetindo, né, seguindo o mesmo destino. E grandes nomes da civilização, todos lutaram contra a resistência. E não existe como enganar a resistência, ela vai atuar. Então, você está com um projeto de fazer qualquer coisinha, ela vai atuar. Se for uma coisa que vai trazer um benefício para a humanidade, para a sua família, para mudar, né, o padrão de saúde, de bem-estar, de felicidade, de plenitude, ela vai atuar ainda mais. Então, é isso. E o recado que fica, né, é que estejam atentas, não coloque, não subjugue a resistência. Ela está aí, né, ela está aqui, ela está aqui. Ela é igual Wi-Fi, né? Ninguém vê, mas ela está atuando. A Tavani colocou providencial cada palavra que você trouxe. Eu sei que porque eu sei que, né, o universo usa, né, usa a gente. Então é isso. Eu agradeço muito quem esteve aqui. Está acabando o tempo ali. E eu agradeço cada uma de vocês que participou. E se vocês, né, precisarem de ajuda em algum momento, eu estou à disposição. Trabalho com mães, com crianças, trabalho com outros públicos também. Mas o meu foco maior é mães e crianças. Tem vários programas, né, para ajudar esse processo aí. Né? A Tavani está comigo num processo, é colega também. E vai fazer as suas coisas também, né, Tavani? Vai daqui a pouco poder também ajudar, porque tem a resistência está atuando, mas a gente vai com tudo para cima dela também, tá? E é isso. E aí, à medida em que for surgindo mais tema aí no meu processo, vou compartilhando com vocês também, tá bom? E vem mais novidades por aí em breve, tá? Porque eu, né, tô movimentando aqui as coisas e em breve tem mais novidades, tá bom? E é isso, um beijo grande, compartilhem com outras pessoas essa live, deixem comentários, vamos, né, vencer a resistência também, a resistência de contribuir para o mundo. Obrigada, Amanda, ótimo te ouvir, sempre muito prazeroso. Obrigada a você. Amanda me ajuda muito com os comentários, né, Amanda? Nos cursos, então muito obrigada. Um beijo grande para vocês e até a próxima.